Ponto com Cristiane Melo. Bom dia, é isso aí, está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo nessa sexta-feira, nosso quadro de saúde e bem-estar que leva para você informação com credibilidade e qualidade. Hoje está aqui conosco o doutor Leonardo Rios, médico cirurgião de cabeça e pescoço, oncologista, e ele vai falar um pouco sobre a campanha Julho Verde, que visa conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce de câncer de cabeça e pescoço. Além disso, vamos falar também sobre o retorno de um serviço gratuito de cirurgia de cabeça e pescoço aqui em Feira de Santana. Doutor Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui nesta manhã. Muito obrigado, Cris e a princesa, pela oportunidade de falar sobre as doenças que nós tratamos, a cirurgia de cabeça e pescoço. E eu sempre digo que o principal fator de risco de qualquer doença é a falta de informação. E aqui estamos nós levando informação a todos vocês para que a gente discuta mais sobre essa doença. Vamos falar da campanha. O que é a campanha Julho Verde? Qual o objetivo dela? Então, o Julho Verde, ele começou através de uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço lá em 2014. Em 2014, em Nova York, teve um congresso muito importante de 100 anos da especialidade, que foi instituído 27 de julho como o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. E aqui no Brasil, por conta dos movimentos que nós já tínhamos com relação ao Outubro Rosa, o Novembro Azul, a Sociedade Brasileira instituiu o julho como mês de combate e informação a respeito dessa doença tão importante e que nós devemos tratá-la de forma precoce. De que forma, quais são os principais fatores de risco, né, que podem levar ao desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço, e de que forma é feito o diagnóstico? Então, para falar de fator de risco, é importante a gente deixar claro quais são as doenças que nós tratamos, né? Nós tratamos de câncer de pele, que é o câncer mais comum no ser humano e acomete bastante essa região da face, do pescoço, porque é uma região muito exposta ao sol. No caso do câncer de pele, o principal fator de risco é a exposição solar não protegida. Então, nós devemos utilizar camisas de mangas compridas com proteção UVA e UVB, principalmente aquelas pessoas que são expostas ao sol diariamente, na lida diária, como por exemplo os lavradores, aqui na zona urbana os motociclistas. Então são pessoas que devem usar esse tipo de equipamento de proteção solar, além, é claro, da proteção química com o protetor solar. Além do câncer de pele, nós também tratamos do câncer de boca e de laringe. E os principais fatores de risco para essas doenças são o tabagismo, o uso do álcool, o abuso do álcool, má higiene oral, prótese mal adaptada. Eu gosto muito de sempre bater na tecla da prótese mal adaptada, da dentadura que machuca, porque muitas pessoas sabem que o cigarro causa câncer, que o álcool também pode causar câncer de boca e de garganta, mas muitas pessoas não sabem que a dentadura mal adaptada também causa câncer. Então, aquele idoso que nunca fumou, aquela idosa que nunca fumou, que usa uma dentadura que vai machucando a gengiva, esse machucado ao longo do tempo pode favorecer o desenvolvimento. Aquela ferida se transforma em câncer, tá? Isso no caso do câncer de boca. Um outro fator de risco, aí está mais relacionado a câncer de garganta, é o HPV, que é um tipo de vírus transmitido sexualmente através do sexo oral, e daí que o uso de preservativos, eles terminam evitando a proliferação da disseminação desse tipo de vírus, reduzindo assim a incidência do câncer de orofaringe, que é o câncer de garganta causado pelo HPV. O câncer de tireoide, o principal fator de risco identificado é a radiação, mas isso é pouco comum. Na maioria das vezes a gente não consegue identificar um fator de risco associado ao câncer de tireoide. Esses são os principais fatores de risco das doenças que nós tratamos. Olha aí o alerta para você que é idoso. Às vezes você está ali com a dentadura um pouco folgada ou apertada, está incomodando, mas infelizmente nós seres humanos nos acostumamos com a dor. Tá doendo um dia, no outro dia tá doendo também, e você vai se acostumando e não procura um profissional, um dentista, para ajustar isso
e isso pode levar a um câncer. Está aí o alerta do doutor Leonardo Rios, que é referência em cirurgia de cabeça e pescoço. E o diagnóstico, doutor? Como é que é feito esse diagnóstico? Quais são os exames necessários? Bem, a nossa orientação é que o paciente, ele deve, com relação ao câncer de boca e de garganta, que é o principal foco do nosso Julho Verde, a gente sempre orienta o paciente para fazer uma rotina com relação aos dentes dele. Além da higiene diária, é importante que o paciente vá regularmente ao dentista. Porque o dentista, através do exame físico, o exame da cavidade oral, ele consegue diagnosticar de forma precoce as lesões. Então, o paciente tem que estar muito atento com relação a feridas na boca que aparecem e não cicatrizam com mais do que 15 dias. Então, apareceu uma ferida na boca, tem mais do que 2 semanas, 3 semanas e não cicatriza, o ideal é que procure ou um dentista, se for mais acessível, ou o médico do posto de saúde para que seja examinado. E caso haja uma suspeita, realmente encaminhar o paciente para o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, feridas que não cicatrizam, manchas esbranquiçadas na língua, no céu da boca, na região da bochecha, da parte de dentro, manchas avermelhadas, caroços que aparecem na boca. Tudo isso são sinais de alarme que devem ser investigados para que a gente afaste essa doença que é o câncer de boca. Os outros sintomas com relação à garganta, dor na mastigação, dor na deglutição, ou seja, o paciente começa a sentir dor, como se a garganta estivesse inflamada. Só que essa inflamação não melhora depois de 1 semana, depois de 2 semanas, persiste. E com essa deglutição incomodando, doendo, a garganta arranhando, o paciente deve procurar assistência. Rouquidão, não é normal um paciente passar 2, 3 semanas com rouquidão. E infelizmente, 2024, a gente ainda atende muitos pacientes que passam anos com rouquidão, lesões pequenas na garganta que vai crescendo aos poucos. E, infelizmente, quando chega até a gente, cirurgião de cabeça e pescoço, chega já com um diagnóstico avançado. E isso impacta muito na possibilidade de cura. Porque 90% dos cânceres de cirurgia de cabeça e pescoço são curáveis. Então, é uma doença que tem um tratamento efetivo, caso seja feito com diagnóstico precoce. Então, a gente precisa diagnosticar as lesões de forma muito precoce e, a partir daí, instituir o tratamento. Não só a cura é mais viável com o tratamento precoce, a reabilitação do paciente também é melhor com o tratamento precoce. Quando a gente fala de câncer de boca e de garganta, a primeira linha de tratamento, o primeiro tratamento que a gente faz é cirúrgico. E quanto maior é o tumor, maior vai ser o defeito que a pessoa vai ter com a retirada dessa doença. Então, a reabilitação vai ser mais lenta. Então, se a gente tem um diagnóstico precoce de uma doença menor, mais rápido vai ser a reabilitação, mais rápido esse paciente vai voltar às suas atividades diárias. É uma região muito delicada, até essa região da boca, nariz, pescoço, garganta, falando assim. Então, essa reabilitação, quanto tempo leva? Como é que é feita essa reabilitação? Então, cirurgia de cabeça e pescoço, ele requer uma equipe multidisciplinar. Então, nosso serviço na Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, nós temos o fonoterapeuta, que vai cuidar dessa parte de deglutição e de fala, o fisioterapeuta, por conta da questão da movimentação de dos membros superiores, também podem ser impactados com essa doença. Existe o psicólogo também, porque a gente precisa cuidar também da cabeça dos nossos pacientes. Existe o nutricionista, muito importante na reabilitação, tá tanto no pré-operatório quanto no perioperatório, ou seja, naquele momento ao redor da cirurgia, como também depois, é muito importante a presença do nutricionista, dentre outros profissionais que estão envolvidos nessa reabilitação. Estimar quanto tempo vai durar a reabilitação é difícil, porque vai depender muito do estágio, vai depender muito de quanto avançado é esse tumor. Tumores menos avançados, a gente consegue reabilitar um paciente em 2, 3 semanas, mas tumores mais avançados, a gente vai precisar de meses para conseguir reabilitar o paciente. Qual o perfil desses pacientes? São mais homens, mulheres? Qual o perfil desses pacientes que têm geralmente esse tipo de câncer? Conforme eu já falei, o câncer de boca, aqui no Brasil, ele é o 5º câncer mais comum em homens e acomete mais a 6ª década de vida, que seria entre 50 a 60 anos. Essa é a principal faixa de risco do câncer de boca e de garganta. No caso da tireoide, isso muda o cenário, porque o câncer de tireoide, na verdade, nódulos
caroços de tireoide geralmente aparecem em mulheres e é uma faixa etária um pouco mais jovem, então entre 30 a 40 anos seria o principal, as mulheres mais acometidas com essa doença do câncer de tireoide. Tem a ver com hormônio, estrogênio, alguma coisa assim? Sim, suspeita-se, né? Então não é algo bem definido, mas por conta da carga hormonal mensal que a mulher passa por conta do ciclo menstrual, né? Toda essa carga de estrógeno, da menstruação e do ciclo recomeçando mês a mês, existe essa suspeita que isso esteja envolvido na formação de nódulos dentro da tireoide. Para a gente encerrar, vamos falar do serviço gratuito que voltou, né? Graças a Deus, qual o período que ficou aí sem esse serviço em Feira de Santana, onde a população teve que se deslocar para Salvador para fazer o tratamento? Cris, eu fiquei tão feliz com esse retorno, porque semana passada, 2 de julho, eu atendo dia de terça-feira, né? E eu tava triste porque a gente voltou no dia 1º de julho, só que eu não ia atender no dia 2, porque dia 2 estava fechado lá, era dia da independência da Bahia. E eu estava ansioso por esse retorno. E graças a Deus, dia 9 de julho, às 2 da tarde, eu estava lá no nosso ambulatório do NACOM, de volta a atender as pessoas. Eu fico muito feliz. O sorriso das pessoas com o retorno. Ganhei bala de Ichu, aquelas balas café com leite. Tem uma paciente que me deu umas balinhas de Ichu e eu adoro aquela balinha café com leite. Ganhei queijo, enfim, os pacientes super felizes. E eu também, né, com esse reconhecimento e com a felicidade de poder estar ajudando uma população menos favorecida, né? Porque o câncer de cabeça e pescoço, ele atinge uma parcela da população menos favorecida. São lavradores, são pessoas da região da periferia, são pessoas que não têm acesso à saúde muitas vezes. E a gente está promovendo saúde para essas pessoas, promovendo cura para essas pessoas com as nossas mãos. Isso realmente é gratificante e não tem preço. O nosso serviço, infelizmente, ele foi suspenso no início desse ano, né? Foi em janeiro que a gente suspendeu por conta das questões de financiamento do SUS. Realmente a tabela do SUS é uma tabela muito deficiente para o hospital. O hospital não teve como prosseguir com o atendimento da forma que tinha, era muito deficiente, causava muito prejuízo. E o procedimento, os atendimentos foram suspensos. Houve aí uma intensa negociação com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia ao longo do primeiro semestre e nós conseguimos um contrato, né? Santa Casa de Misericórdia conseguiu um contrato e a gente retornou esses atendimentos. Para a felicidade aí de todos, a gente conseguiu retornar. Gente, foi esse ano, para mim, assim, não sei se vocês sentem, parece que foi uma eternidade, porque a falta de um serviço em Feira de Santana causa um transtorno muito grande. De que forma a população pode ter acesso a esse serviço? Então, essa é uma pergunta importantíssima, porque eu percebo que às vezes a pessoa quer ser tratada. O paciente, ele quer o atendimento, mas ele não sabe para onde ir. E mais, muitas pessoas do próprio sistema de saúde não sabem como direcionar esse paciente. Então, essa é uma oportunidade muito grande para a gente falar sobre isso. Com relação à nossa especialidade, a cirurgia de cabeça e pescoço na Santa Casa, todos os atendimentos lá serão via lista única do Estado. Então, o Estado criou uma lista única que os pacientes devem ser inseridos nessa lista única e, a partir daí, a Santa Casa vai chamar esses pacientes para uma triagem com a equipe de enfermagem. A triagem vem na documentação, a situação do paciente, aí sim vai marcar a consulta conosco, com o cirurgião de cabeça e pescoço. Para conseguir colocar o paciente na lista única do Estado, é através das secretarias municipais aqui na Bahia. Então, o paciente ele deverá procurar a secretaria municipal do município onde ele reside. Se for aqui em Feira de Santana, lá na João Duval, vai lá e solicita a inclusão do nome na lista única do Estado. É claro que para ser inserido é preciso que o paciente tenha uma comprovação que tenha a doença, né? Tem que ter passado por um médico da rede de saúde, atendido com o relatório, com a biópsia, ele consegue ir na Secretaria de Saúde do seu município, qualquer município na Bahia, e fazer essa inserção na lista única do Estado. A média, para a gente encerrar mesmo, vamos encerrar, viu, doutor Dilson? A média de cirurgias que a Santa Casa tem capacidade de fazer mensalmente? A gente estima que a partir do mês que vem, porque esse mês a gente está ainda nas primeiras consultas, solicitando pré-operatório, então ainda não efetivamente cirurgias, uma ou outra a gente está conseguindo fazer, mas a partir do mês que vem a gente estima 60 cirurgias por mês. Ótimo, muito bom.
Gente, eu ficaria aqui mais um tempo conversando com o Dr. Leonardo Rios, cirurgião de cabeça e pescoço, mas eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui prestando esse serviço para a população, levando conhecimento, informação, educação e saúde. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E uma última mensagem para vocês: protejam-se. Observem o corpo de vocês, não só com a cirurgia de cabeça e pescoço, mas com qualquer região, com a mama, com sintomas urinários. Protejam-se, porque a doença oncológica, o câncer, se diagnosticado de forma precoce, ele tem uma excelente taxa de cura. A gente consegue levar cura às pessoas desde que o diagnóstico seja precoce. Muito obrigada. Nós conversamos com o Dr. Leonardo Rios, cirurgião de cabeça e pescoço. Esse foi mais um Direto ao Ponto e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Fiquem com Deus.